Começou, que maravilha. Pessoal, boa noite então a todos. Na aula de hoje a gente vai terminar de falar um pouquinho sobre poluição, e aí depois a gente vai começar a falar de um outro assunto muito importante, porque é importante não só para a biologia, mas para outras matérias também, que é o de biomas brasileiros, né? E aí já adianto para vocês, né? Poluição, biomas, com certeza são questões que sempre caem no Enem, tá? Então, assim, é, pode ter certeza que da aula de hoje aqui, pelo menos uma ou duas questões vão aparecer lá, tá? Eu sei que é sexta-noite, vocês devem estar cansados, né? Porém, vocês são bravos, né? Estão aqui agora porque estão com muita vontade. Então, bora lá. Deixa eu projetar aqui, ó. Na parte de poluição, a gente tinha terminado de falar sobre poluição atmosférica, não foi? E aí, não, a gente terminou de falar sobre derramamento de petróleo, né? Na última aula, a gente falou sobre o desastre de Mariana, né? A questão da mineração, aí a gente falou sobre o derramamento de petróleo, foi isso. Me corrijam aí se eu estiver errada, mas eu acredito que tenha sido isso. É que a gente falou das barreiras, né, que são utilizadas para retirar o petróleo da água e tudo mais. Bom, beleza, então. Pessoal, só relembrando, então, né, o que vai ser uma poluição? Uma poluição, ela vai ser, ela vai acontecer quando acontece uma modificação naquele ambiente que não é natural, né, e que perturba aquele ambiente de alguma maneira. Então, quando eu falo de poluição, eu posso até mesmo falar de uma poluição que seja somente física, por exemplo. Então, eu posso falar de uma poluição térmica, né? Quando eu pego um corpo d'água, por exemplo, utilizo aquela água para resfriar algum tipo de equipamento e devolvo a água quente para aquele mesmo ambiente, esse aumento de temperatura, ele já é algo que aquele ambiente não está adaptado, né? Não é algo que é natural daquele ambiente e acaba perturbando aquele ambiente. Então, muito embora às vezes a gente, quando pensa em poluição, pense em algo assim mais físico, né? Lixo e tudo mais, muitas vezes quando a gente fala de poluição, a gente fala também dessas questões assim que não são assim tão óbvias, né? Então, temperatura, poluição sonora, né? Poluição visual também são tipos de poluição. Aqui a gente não consegue falar de todos os tipos, eu procuro sempre pensar as principais para vocês, né? E aí a maioria delas a gente acabou abordando lá quando a gente falou sobre ciclos biogeoquímicos, né? Porque daí a gente falava da alteração daqueles ciclos e aí entrava um monte de poluição ali, tá? Hoje a gente vai estar prosseguimento, então, a gente já falou sobre poluição atmosférica, falamos sobre poluição da água, e agora a gente vai dar prosseguimento. É importante dizer o seguinte, pessoal, muitas vezes, quando a gente fala de poluição, então, por exemplo, agora a gente vai falar da questão do lixo. A gente fala de uma poluição que não é só uma poluição atmosférica ou uma poluição da água, por exemplo. Muitas vezes a ação antrópica, a ação humana, a mesma ação, ela causa diversos tipos de poluição. Né? E os lixões são um exemplo clássico desse, né? Porque vai causar poluição no solo, vai causar poluição no lençol freático, né? Na água, vai causar poluição atmosférica, poluição visual, né? Então, são vários problemas ali relacionados a somente uma ação, tá bom? Então, pessoal, qual que é o grande problema aí dos lixões, né? Qual o grande problema? Quais alguns dos problemas? Existem diversos outros. A primeira grande questão aí é que esses ambientes são ambientes que vão servir como reservatórios de doenças, né? Então, a gente tem animais ali que transmitem doenças, animais que são vetores de doenças, e isso é muito preocupante, tá? Então, o lixão, antes de ser um problema ambiental no sentido da natureza, né, dos biomas, ele é um problema que é um problema humano mesmo, né? Que causa problemas para a população humana. Então, é algo que interfere diretamente nas nossas vidas. A gente vai ter ali o problema muitas vezes com urubus, né? Então, não sei se vocês já repararam, mas, por exemplo, o aeroporto nunca é perto de um lixão, ou não deveria ser, né? Porque quando você tem muitas dessas aves aí nesses ambientes, você pode até ocasionar acidentes aéreos, então é um problema bastante preocupante.
A gente tem a questão do chorume, né? O chorume é aquela aguinha suja, sabe? Aquele caldo que sai do lixo, quando a gente tem lixo orgânico acumulado, e aquela aguinha ela vai soltando ali do lixo orgânico, vai se acumulando. Esse chorume ele é extremamente preocupante, porque ele vai para o solo, ele contamina o solo, e ele acaba contaminando a água que está ali no lençol freático, né, passando por debaixo daquele solo. Então, tem essa preocupação também. Tem a questão ainda da produção do metano, gente. Lembra que a gente falou da produção do metano lá nos ciclos biogeoquímicos? É quando a gente falou sobre o ciclo do carbono. E aí eu falei assim para vocês, olha, pessoal, o metano, ele é um gás do efeito estufa que é 20 vezes mais potente que o gás carbônico, né? E qual que é a grande questão do metano aqui no lixão? É que quando a gente tem decomposição anaeróbica, que é o que normalmente acontece nos lixões, né? Você não vai ter oxigênio suficiente para decompor toda aquela matéria orgânica ali, você vai ter a produção de metano nesses ambientes também. Então, você está ocasionando também uma poluição atmosférica e também uma intensificação do efeito estufa. Né? Então, isso pode ser muito preocupante aí. E a solução que a gente vai ter para os lixões, muito embora a gente não tenha uma solução para todos os problemas que os lixões causam, né, os aterros, eles são aí uma boa opção, tá? Os aterros sanitários. Vamos ver como que isso funciona. Ó, aqui eu coloquei para vocês um esquema de um aterro, né? Como deveria ser, não como é. São pouquíssimos os aterros que a gente tem aqui no Brasil que funcionam dessa maneira, tá? Então, como que vai funcionar, pessoal? Eu tenho aqui, ó, tá aparecendo a pontinha da seta. Tá, beleza. Ó, então eu tenho aqui esquematizado para vocês a camada mais profunda desse solo, né? Passando aqui uma parte de saída para a estação de tratamento, para coletar aquele chorume, lembra que eu falei para vocês? Aqui eu tenho, por cima desse solo, é como se fosse uma membrana asfáltica, tá? A gente chama de geomembrana ou membrana que impermeabiliza esse solo, justamente para evitar que esse chorume infiltre nesse solo, tá? Então, você vai ter um esquema ali, uma rede de captação desse chorume, e além disso, você vai ter uma membrana que vai impermeabilizar esse solo para evitar que esse chorume desça lá para o lençol freático e contamine a água que a gente bebe, tá? E qual que é a grande ideia aí, gente? É depositar nos aterros sanitários a matéria orgânica e ir fazendo camadas, né? Então, você deposita a matéria orgânica, o lixo, e aí depois você deposita uma camada de terra, e assim por diante. E aí, quando você faz isso no aterro, né? Se esse aterro funcionar da forma como deveria, primeiro que você consegue coletar esse chorume e tratar esse chorume, tá? Inclusive, o tratamento do chorume você pode até utilizar para a produção de fertilizantes, né? É bem interessante, e você consegue tirar uma água limpa dali. E além disso, você consegue canalizar, olha aqui, ó, aqui a gente tem o início de um aterro, né? Aqui um aterro já em funcionamento, ó, e aqui já um aterro finalizado. Percebem que a gente tem essas tubulações aqui, né? Essas tubulações aqui, gente, elas vão servir justamente para você captar o metano que tem aqui, que está sendo produzido aqui, porque quando você cobre essa matéria orgânica, vai continuar acontecendo a decomposição ali, e essa decomposição vai produzir gás metano, e aí qual que é o grande lance aqui? É você captar esse metano e queimar ele, tá vendo? Tem um foguinho aqui, ó, que interessante. Quando você queima esse metano, pessoal, é com fogo mesmo, tá? Você queima esse metano, você vai converter esse metano em gás carbônico. E aí vocês perguntam, né? Ah, professora, mas o gás carbônico não é problemático pela questão do aquecimento global? Sim, ele é. No entanto, ele é menos problemático que o metano. Então, percebem que a gente vai trocar um problemão por um probleminha, né? Mas já é algo, né? Imaginem que a gente está trocando um gás que é 20 vezes mais potente para reter calor, que é o metano, pelo gás carbônico. Tá? Então, esse que é o grande lance de queimar esse metano que está sendo produzido aqui, tá bom? Então, pessoal, o aterro vai funcionar, né, para você evitar a contaminação desse solo, a contaminação dessa água e ainda a contaminação atmosférica. Qual que é algumas coisas que a gente precisa manejar enquanto população, enquanto cidades, né?
é de conseguir fazer com que esses aterros sejam o mais eficientes possíveis. Então, por exemplo, coisas que a gente tem em pouquíssimas cidades do país é a coleta seletiva de lixo, né? Então, quando eu pego um aterro desse, por exemplo, e só deposito nele matéria orgânica, eu garanto que esse aterro vai ter um tempo de vida muito maior, porque a matéria orgânica, pessoal, ela vai se decompor com mais facilidade, tá? Então, resto de alimentos, papel higiênico, né? Coisas que realmente não podem passar pelo processo de reciclagem. Então, quando eu faço esse tipo de coleta, eu garanto que o volume de lixo que vai para o meu aterro sanitário seja o menor possível. E, ao mesmo tempo, quando eu faço a coleta dos materiais que são recicláveis, né, eu acabo gerando renda, né? E diminuindo o volume do lixo que vai ser depositado nesse aterro sanitário. Então, percebam que não é uma solução simples, né? Quando a gente fala da questão do lixo e tudo mais, a gente muitas vezes vê algumas, algumas soluções que parecem simples, né? Principalmente em época de eleições, aí o fulano fala isso, ou quando fala, né? Porque lixão não costuma dar voto, mas enfim, deveria ser mais falado, mas são soluções complexas e que a gente precisa pensar isso enquanto sociedade, enquanto cidade, né? Porque é onde a gente tem a maior produção do lixo. Aí, pessoal, existem algumas soluções com relação ao lixo que a gente ainda pode utilizar. Uma delas é a compostagem caseira, né? Então, existem composteiras que são caseiras e que a gente consegue colocar matéria orgânica, né? Alguns alimentos nessa composteira. Vai ter ali, normalmente, minhocas que fazem a compostagem, né? Então, que processam essa matéria orgânica e que transformam essa matéria orgânica em humus, né? Aí aqui, não sei se vocês já viram esse esquema de composteira alguma vez, não sei se vocês já viram, mas são três ou mais caixas que ficam empilhadas, assim, essa é a composteira doméstica, tá, pessoal? Existem composteiras que dá para fazer, essa aqui você consegue utilizar num apartamento, por exemplo, tá? Mas existem composteiras que você consegue utilizar ali no quintal da tua casa, principalmente se você tem um quintal de terra. Essa matéria orgânica, pessoal, tem minhocas aqui, você coloca terra, coloca serragem, essa minhoca vai processando essa matéria orgânica, você vai molhando isso aqui de tempos em tempos, vai saindo um líquidozinho aqui, porém esse líquidozinho não é como o chorume do aterro sanitário lá, né? Por quê? Porque aqui a minhoca trata de aerar o solo, então você não vai ter decomposição anaeróbica, então você não tem aquela coisa mal cheirosa. Inclusive, esse caldo que sai aqui dessa decomposição pode até ser utilizado como fertilizantes para plantas, né? Então, quem tem plantinha em casa pode acabar utilizando aí. E ainda a gente vai ter a produção de humus e a diminuição da produção de lixo. Porém, pessoal, muito embora eu precise apresentar a composteira para vocês, e eu realmente acho a composteira muito bacana, assim, né, do ponto de vista de conscientização, né, de diminuição de lixo e tudo mais, a gente sempre tem que pensar o seguinte, não existe solução individual para um problema que é coletivo. Então, a questão do lixo que a gente tem nas nossas cidades é uma questão coletiva, né? Não adianta uma pessoa ou outra ter uma composteira, mesmo porque a composteira ela não é capaz você não é capaz de compostar ali todos os alimentos, são só alguns, outros não são. Você não consegue compostar, tem uma certa limitação, tá? Então não adianta a gente assim pensar, então, né, não vamos pensar nos lixões, então. Cada um tem uma composteira na sua casa que tá tudo certo. Infelizmente não funciona bem assim, né? Porque é um problema coletivo, a gente precisa de uma solução que seja coletiva. Tá bom? Um outro destino aí possível para os lixos é a incineração. A incineração, gente, ela é muito utilizada, por exemplo, para lixo hospitalar, né? Então, por exemplo, resto de material de cirurgia, tá? Então, você foi lá, então, por exemplo, eu retirei minha vesícula ano passado, então minha vesícula já foi incinerada, já foi jogada fora, né? É, a incineração, ela é uma medida boa, porém ela tem alguns contras, tá?
Então, a primeira coisa boa da incineração é que quando você queima aquele material, você pode utilizar aquela energia térmica para gerar energia elétrica, tá? Eu disse pode utilizar, mas na maioria das vezes não acontece, mas é possível, tá? A gente tem tecnologia para que isso aconteça. A redução do volume do lixo, tá, gente? Então, por exemplo, lixo hospitalar é um lixo que a gente não pode jogar em lixões, né? A gente tem que ter um destino adequado para eles. Então, a redução do volume do lixo vai ser muito importante aí nesse sentido. E é muito bom para lixos que são contaminantes, tá? E aí, principalmente a questão do lixo hospitalar. E aí, mas existem alguns contras para a incineração, né? Então, o primeiro contra é que ela vai produzir alguns elementos que são voláteis e que são tóxicos, tá? Como os óxidos de nitrogênio, o enxofre, metais pesados. Então, essa incineração, para ela acontecer, ela precisa ser muito bem planejada, né? Precisa ter filtro, precisa ser muito bem, não só planejada, mas fiscalizada, né? Precisa ser algo assim feito com muito esmero para que aquilo dê certo. E além disso, pessoal, a incineração é um tipo, é uma modalidade aí que a gente tem para se livrar do lixo que é muito cara, né? Imagina queimar tudo aquilo, colocar filtro, né? Fazer toda essa regulação, isso custa muito caro. Então, na prática, o que a gente vai ter? A gente não tem uma solução para o lixo, a gente tem diversas soluções para os lixos, né? Quais são? Depende do lixo. Então, por exemplo, para a matéria orgânica que é produzida em casa, então resto de alimento, papel higiênico e tudo mais, a gente pode destinar esse lixo para os lixões. Para matéria reciclável, para material reciclável, a gente pode fazer coleta seletiva e destinar esse produto para reciclagem. Para lixo que é hospitalar, a gente precisa mandar para incineração. Então, veja, são várias vertentes que a gente precisa trabalhar para destinar adequadamente os diversos tipos de lixo, tá? Qual que vai funcionar mesmo, pessoal? Olha, o único que a gente vê funcionando, assim, aparentemente, é a incineração por conta do lixo hospitalar, porque realmente é muito contaminante, tá? Mas hoje a gente tem aí uma quantidade enorme de lixo doméstico sendo depositado em lixões a céu aberto ainda, né? E a gente tem que, a maioria das cidades não faz coleta seletiva de lixo, porque não tem esse tipo de política ainda desenvolvida, né? E é triste, porque é algo que poderia até gerar renda para a população, né? E acaba não gerando, porque as cidades ainda não têm esse esquema e essa política de destinar adequadamente esses resíduos. E aí os 3 R's, né, gente, com relação ao lixo, que é reduzir, então reduzir a quantidade de lixo, né, que a gente produz, isso é muito importante. A gente vive numa era em que tudo é descartável, né, então o professor de geografia, de história, já deve ter conversado com vocês sobre a tal da obsolescência programada, né, então as coisas são feitas e são programadas para quebrar, né, para a gente ter que comprar de novo, e comprar de novo, e comprar de novo, e aí a gente nunca consegue reduzir a quantidade de resíduo que a gente produz, né, e um dos motivos é esse. O outro é o de reutilizar, né, sempre que possível, reutilizar o produto ali, né, então reutilizar o potinho de margarina, tá, reutilizar um pote, reutilizar um vidro, uma jarra, e assim por diante. E reciclar, né? Então, reciclar os materiais aí, né? Então, papel, vidro, alumínio, né? Os metais são importantes. Percebam que tudo que a gente fala aqui, né? Com exceção do reutilizar, que reutilizar realmente passa por uma questão que é mais pessoal, né? De cada pessoa. Mas a questão de reduzir e de reciclar, ela vai passar por atitudes que são individuais, né? Então, o indivíduo decide reduzir a quantidade que ele vai
consumir, ou de lixo que ele vai produzir, então ele decide não utilizar sacola plástica, vai utilizar sacola reciclável, sacola de pano e assim por diante, né? O indivíduo decide reciclar, porém, pessoal, isso precisa necessariamente passar por decisões que também são coletivas, né? Não adianta eu separar o meu resíduo que é reciclável se não tiver coleta seletiva na minha cidade. Então, é importante que a decisão, além de ser individual, também seja coletiva, né? Reduzir a mesma coisa, não adianta eu querer diminuir a minha quantidade de lixo que eu produzo, porque isso tem uma limitação. Eu consigo reduzir até certo momento, mas num determinado momento eu não consigo mais, então eu preciso comprar uma roupa, né? Eu preciso trocar a lixeira porque quebrou, enfim, né? Eu preciso trocar um equipamento da minha cozinha, o fogão, a geladeira, né? Então, tudo isso passa por decisões que são coletivas e que muitas vezes estão para além do indivíduo, né? Porém, a decisão coletiva ela é feita de um coletivo de indivíduos, então a gente precisa tomar consciência do que precisa ser feito, tá bom? E voltando, eu acho que é o último slide sobre o lixo, gente, é o último e penúltimo. O da bioacumulação, né, que a gente está falando também, e aí vocês precisam lembrar lá de cadeia, que a gente falou sobre cadeia alimentar, né? O que é a bioacumulação? A bioacumulação, ela pode ser considerada também um tipo de poluição, e ela vai acontecer quando, eu vou até repetir a bioacumulação, tá, gente, porque ela é bem importante. Ela vai acontecer quando algumas substâncias elas se acumulam ao longo da cadeia alimentar, de modo que lá no início da minha cadeia alimentar ela não causava problema algum, porém, conforme ela vai se acumulando ao longo da cadeia alimentar, ela tende a causar problemas lá para o indivíduo que está no topo da minha cadeia, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês esse exemplo de um indivíduo produtor, né, uma alga aqui, que está servindo de alimento para peixes pequenos, que por sua vez está servindo de alimentos para peixes grandes, e esses peixes grandes vão servir de alimentos para seres humanos, tá bom? Então, imaginem, tá, numa situação hipotética, que essa minha alga, ela foi contaminada por metais pesados de um celular que foi jogado adequadamente ali, inadequadamente no lixão, tá? Então, joguei a bateria do meu celular de forma inadequada no lixão, essa bateria liberou metais pesados ali para o ambiente, e aí contaminou a água, essa água chegou na minha alga e contaminou a minha alga. Bom, para minha alga, gente, isso aqui não vai causar nenhum problema de forma direta, porque eu vou ter pouco ali, né? Então, olha, imagine que cada bolinha aqui está representando uma unidade, tá? Do meu metal pesado. Então, aqui eu tenho um metal pesado para minha alga inteira. E a alga sobrevive muito bem, obrigada. Mas aí o que vai acontecer? Acontece que esses peixinhos aqui se alimentam dessas algas, mas eles precisam comer diversas algas ao longo da vida para sobreviver. E aí, o que vai acontecer, pessoal? Vai acontecer que esse metal pesado que está acumulado aqui, ele vai se acumulando no corpo desse peixinho. Para esse peixinho, tem uma contaminação pequenininha, ainda não causa problema algum. E aí, o que vai acontecer? Vai vir esse outro peixão aqui, esse lindão, e vai comer diversos peixes pequenos, de modo que essa substância vai se acumulando, né? Para esse peixe aqui também não vai causar nenhum problema. Para quem que vai causar problema? Para quem comer vários desses peixes, né? É por isso que batem tanto na tecla, e vocês devem ter visto na região de Santarém, ali do Pará, agora que estava tendo uma contaminação por mercúrio, né, no rio, e a principal população que estava sendo afetada era a população ribeirinha, óbvio, né, gente? É quem mais se alimenta dos peixes ali, que pesca direto do rio, né? E aí, o que pode acontecer, né? Pode acontecer que essa pessoa que está se alimentando desse peixe, ou esse animal que está se alimentando desse peixe, né, pode adoecer e pode vir a óbito por conta disso, tá bom? E aí, pessoal, uma questão muito importante ainda sobre a bioacumulação é que a gente muitas vezes sabe o efeito das substâncias em separado, quando elas se bioacumulam num determinado organismo, tá? Então, a gente sabe o efeito do chumbo, a gente sabe o efeito do mercúrio,
a gente sabe o efeito do DDT, que é um agrotóxico, porém, e a gente pensa assim, né, não, mas esse aqui ainda está num limite que está tolerável. Porém, a gente não sabe ainda o efeito de todas essas bioacumulações juntas, tá? Porque na prática, quando a gente se alimenta, então você vai lá no mercado e compra, sei lá, um tomate, uma carne, uma alface e 1 litro de leite, tá? Cada uma dessas substâncias, cada um desses produtos bioacumulou alguma substância ali. Tem algum agrotóxico naquela cadeia? Se não entrou, ai não, professor, eu só como cenoura orgânica. Tá, mas gente, aquela cenoura orgânica, tá, ela pode não ter recebido agrotóxico de forma direta, mas e a água que irriga ela? Né? Então, ali pode ter produtos de bioacumulação também. E a gente não sabe os efeitos de todas essas substâncias quando elas se bioacumulam juntas, né? Isso é bastante preocupante. Não sei se eu comentei com vocês, eu acho que eu não comentei, porque depois que eu dei a aula sobre cadeias alimentares, que eu falei de bioacumulação, eu lembrei que eu tinha esquecido. Lembrei que eu esqueci, olha só. Pessoal, um dos produtos que mais bioacumula essas substâncias nocivas, tá? Então, metais pesados, agrotóxicos, é o leite materno. Olha que assustador, né? Porque as mães precisam alimentar seus bebês precisam de alimentos. E o que a gente faz de forma inconsciente fornecer alimentos para as gestantes e para as mulheres que estão amamentando, que estão contaminados. E esse leite materno, ele bioacumula muitas substâncias. E a gente está fornecendo para os bebês leite com material bioacumulado, né? Ai, professora, mas então vou fazer o que agora? Eu vou dar leite vou dar fórmula. Então, pois é, gente, mas aquela fórmula, ela foi produzida de um leite também. E aquele leite também bioacumulou. Então, percebem que não tem solução possível aí, né? A solução possível, ela vai passar por, de novo, uma questão coletiva, de fazer a regulação dessas substâncias e por aí vai. Aqui, gente, eu acho que já tinha passado esse slide para vocês, né? Mas só mostrando aqui para vocês novamente, né? O DDT, que é um tipo de agrotóxico, como que ele se bioacumula numa cadeia alimentar. Então, olha só, aqui na base da minha pirâmide, eu tenho o fitoplâncton, que é o meu produtor do meu ambiente aquático, né? Aqui eu tenho o zooplâncton, que é quem se alimenta do fitoplâncton. Depois os peixes pequenos, que é quem se alimenta do zooplâncton, os peixes grandes e as águias, que são que vão representar aqui o topo da minha cadeia alimentar. Olha só, gente, a concentração de DDT aqui, lá na minha água, ó, vai ser de 0,000,003 partes por milhão, tá? Então, assim, é uma diluição muito pequena, tem pouquíssimo DDT na água. Agora, se você for analisar o corpo da águia, você vai ver que ela já tem 25 partes por milhão. Olha como aumenta, gente, ao longo da cadeia alimentar essa substância, tá? E aí vocês imaginem que a gente está exposto a essas substâncias a todo momento e que não tem o que fazer com relação a isso, né? A gente pode tentar comprar um alimento que não tem veneno, produzir em casa e tudo mais, mas a água que a gente ingere está contaminada. Então, a gente acaba sendo contaminado por essas substâncias aí, certo? Beleza? Muito assustador, gente. Toda aula, toda aula de biologia é só coisas assustadoras, né? Que coisa horrível. Oh, meu Deus do céu. Mas isso é importante, gente. A gente, nos próximos anos aí, não vai tardar, são coisas que a gente, enquanto coletividade, enquanto sociedade, vai ter que discutir, decidir e destinar essas coisas para que a vida continue sendo viável. Bom, vamos passar então lá agora para os biomas brasileiros, que também são muitíssimo importantes. Pessoal, biomas brasileiros costumam cair na biologia, obviamente, né? Costumam cair bastante, costumam cair na geografia e costumam cair até mesmo na biologia, às vezes não cai de forma direta, né?
Não pergunta assim, o que você precisa saber sobre o bioma Amazônia, tá? Ou o bioma Cerrado. Cai de forma indireta. Então, fala lá, o ambiente é assim, assim, assado. E aí você tem que entender que aquele bioma é o tal bioma para você conseguir responder aquela questão, sabe? Então, é muito importante a gente entender as características gerais desses biomas, desses ambientes brasileiros aí, pelo menos os principais, tá bom? Vocês vão ver que vai ter alguns aqui que eu vou ressaltar bastante, é porque são aqueles que costumam, são mais pedidos, tá? Não é que os outros são desimportantes, pelo contrário, são importantes, mas alguns, principalmente pela ação antrópica, pela ação humana que a gente tem tido, né, eles são muito, eles têm sido muito pedidos, e aí eles são muito importantes da gente compreender. Então, pessoal, primeiro, o que é um bioma, né? Um bioma, pessoal, ele vai ser um ecossistema que eu chamo de bem desenvolvido. Ai, meu Deus do céu, o que significa isso? Um ecossistema, ele vai ser um conjunto de elementos vivos e não vivos, tá? Então, eu vou ter ali meus elementos vivos, né? Então, a cadeia alimentar, teias alimentares, as relações que existem entre esses indivíduos ali, né? Mas eu vou ter também elementos não vivos, então, por exemplo, temperatura, índice de chuva, umidade do ar, composição da rocha, do solo, tá? Então, quando eu tenho essa junção aí de elementos vivos e não vivos, eu chamo esse ambiente de ecossistema, tá? E quando esse ecossistema, ele tende a permanecer igual, eu digo que ele é bem desenvolvido, ou eu digo que ele está em clímax. Como assim? Assim, pessoal, um exemplo, tá? Quando começou a surgir a floresta amazônica lá, a floresta amazônica nem sempre foi como ela é hoje, como a gente conhece, tá? Surgiram os primeiros vegetais, pequenininhos, aí aquela vegetação foi aumentando, foi ficando mais frondosa, foram surgindo os animais e tudo mais. Quando essa modificação foi acontecendo, tá? Eu digo que meu ecossistema ele estava em sucessão, tá? Então eu tinha um ecossistema em sucessão ecológica. Isso acontece em todos os ecossistemas, tá? A gente não vai entrar aqui especificamente no assunto sobre como acontecem as sucessões ecológicas, porém é importante que vocês saibam que os ecossistemas, os biomas, eles não surgiram assim, né? Pá, surgiu de repente do jeito que é. Não, eles passaram por um processo, de modo que a biodiversidade e o ambiente nesses ecossistemas, eles foram se modificando ao longo do tempo, até num determinado momento em que eles tendem a não se modificar mais, eles tendem a ficar mais ou menos estáveis, tá? Então, eles não se modificam. Claro que a gente vai ter aí a modificação que acontece ao longo do ano, né? Primavera, verão, outono, inverno, estação seca, estação chuvosa, aí a gente vai ter algumas variações. Mas quando você compara um ano com outro ano, com outro ano, com outro ano, esses biomas, esses ecossistemas, eles tendem a não se modificar, eles tendem a ter sempre a mesma estrutura, tá bom? É isso que significa dizer que um ecossistema ele está em clímax, tá? E qual que é o grande problema? O grande problema é que quando a gente começa a mexer nesses ecossistemas, a gente mexe no clímax desse ecossistema, porque ele tendia a sempre ter a mesma característica, e agora eu começo a cutucar esse ecossistema, e ele começa a não conseguir se regular mais, tá bom? E aí, gente, a gente vai entrar, ver como a ecologia, né, uma coisa acaba sempre conversando com a outra. Quando eu cutuco esse ecossistema, quando eu cutuco esse bioma, então eu vou lá e desmato, eu vou lá e faço uma queimada, né? No que eu estou mexendo aí? Eu estou mexendo na cadeia alimentar, na teia alimentar, eu estou mexendo nos ciclos biogeoquímicos, ciclo da água, ciclo do carbono, tá? Então, são todas, quando a gente estuda, eu gosto muito da ecologia por causa disso, é uma engrenagem que mexe na nossa cabeça que vai mexendo as outras, tá bom? Esses biomas, pessoal, eles são assim caracterizados, né? E eles vão ser muito influenciados pela luminosidade, tá? Então, pela incidência solar, pela quantidade de luz, pela temperatura que essa incidência solar propicia, então, se é mais calor, se é mais frio, pelo ciclo de chuvas, tá? Então, chove muito, chove pouco, chove muito numa época, pouco na outra, não chove, tá bom? Pelo relevo, então, é uma planície, é um planalto,
né? É uma região acidentada? Não é. E pela composição do solo. Principalmente são esses fatores aí que vão influenciar na caracterização desses biomas, tá bom? Bora lá. Primeiro bioma, pessoal, é o bioma da Caatinga. Ah, pessoal, a gente vai falar, existem os biomas mundiais, mas para Enem, os que costumam ser pedidos são os brasileiros mesmo, tá? Por isso que a gente não vai falar dos demais, né? Porque a gente não tem tempo, senão a gente falaria, tá bom? Pessoal, a Caatinga, ela vai ser esse bioma aqui, ó, tá em amarelinho. Ela vai pegar todos os estados aí do Nordeste brasileiro, apesar de que no Maranhão aqui pega só um pedacinho, o Maranhão praticamente não tem caatinga, né? Vai pegar aqui, né, os demais estados, Piauí, né, aqui a Bahia, e ainda pega um pedacinho de Minas Gerais lá, tá vendo? Ó, bem lá em cima, aqui o norte de Minas Gerais já é um ambiente bem seco. Características da caatinga, pessoal: muito calor e muito seco, tá? Muito quente e muito seco, e um solo que é pobre em matéria orgânica, tá? Justamente, pessoal, porque eu não tenho uma vegetação frondosa aí, eu não tenho uma vegetação, sabe, aquela vegetação cheia. E aí, obviamente, se eu não tenho muita vegetação, eu vou ter pouca matéria orgânica, tá bom? A vegetação que existe, pessoal, na caatinga, ela vai ser adaptada ao ambiente seco. Então, ela vai ser, primeiro, uma vegetação espinhosa, tá? E espinhosa por quê? Principalmente, pessoal, por dois motivos, tá? Porque quando eu tenho o espinho, ele nada mais é do que uma folha que é reduzida, tá? Então, quando eu tenho uma vegetação com espinhos, eu tenho uma vegetação que tem folhas muito reduzidas, que são os espinhos. E quando eu tenho folhas muito reduzidas, esse vegetal tende a perder menos água, tá? Então, é uma adaptação para não perder água. E também o espinho, ao mesmo tempo que ele serve para a minha planta não perder água, já que ele é uma folha modificada, ele também vai servir para essa planta se proteger de predação, né? Porque imagina, gente, você está num ambiente extremamente seco, aí chega um animal ali e vê uma planta verdinha, né, cheia de água, ele vai querer se alimentar. Então, o espinho, ele faz a vez, né, da proteção contra o ressecamento e também da proteção contra a predação, tá bom? Vai ser uma vegetação baixa, tá, gente? Não é uma vegetação que consegue crescer muito, tá? Quando a gente compara com outras vegetações, justamente porque a gente tem pouca água. É uma vegetação semicaducifólia. Anota o que significa isso aí, pelo amor de Deus, né? Caducifólia, caduce vem de caducar, e caducar na biologia significa cair. Folha vem de folha, ou seja, folhas que caem. Então, é uma vegetação que que é semicaducifólia, ou seja, que perde parte das folhas, tá? Então, a gente vai ter ali uma vegetação, né? Algumas espécies perdem todas as folhas quando tá na época mais seca, tá? Outras conseguem manter ali as folhas. No geral, gente, a tendência é que a maioria perca as folhas, tá? Uma ou outra planta que vai manter as folhas aí, mas a maioria acaba perdendo, tá? Então, ó, de onde vem esse nome? Semi, porque é meio, né? Mais ou menos. Caduce vem de cair, de caducar, e folha de folha. Então, é uma vegetação que tende a perder as folhas, tá bom? A maioria perde. E também xerófita. Ai, Jesus, que nome é esse? Xerófita significa adaptada a clima seco, tá, gente? E aí, desculpa usar esses termos aí, mas vocês precisam se apropriar do biologuês para conseguir fazer a prova, tá bom? É uma vegetação, gente, que não vai ser muito biodiversa, tá? Justamente porque se eu tenho pouca vegetação, eu estou falando ali dos meus produtores, né? Então eu tenho pouca vegetação. Se eu tenho pouca vegetação, eu vou ter que ter poucos consumidores primários, poucos consumidores secundários e assim por diante. Então não é assim um ambiente super biodiverso, tá? Muito embora seja um ambiente importante, né? E aí o que está acontecendo agora, que a gente está tendo recordes de queimadas na Caatinga,
tá, gente? Então, imagine, você já pega um ambiente que é extremamente seco, extremamente adverso, e coloca fogo, tá? Num ambiente que não está adaptado a isso. Então, é uma vegetação que tende a virar deserto mesmo, né? Já é uma vegetação que a gente chama de semidesértica. Então, é uma vegetação que, se você coloca fogo ali, ela tende a desertificar de vez e não consegue se recuperar mais. Poucos animais, então, tá, gente? Se eu tenho pouco produtor, tenho pouco consumidor primário, secundário e assim por diante, isso a gente estudou lá nas cadeias alimentares, e esses animais que existem são adaptados, obviamente, ao clima seco. Então, a gente vai ter muitos animais ali que são noturnos, né? Justamente porque evitam as horas mais quentes do dia, e aí tendem a caçar, a fazer suas atividades à noite, justamente para evitar o ressecamento e para evitar o calor em excesso. E, gente, olha que eu acho lindo isso, porque a gente está tão acostumado a ver a Caatinga como um ambiente seco e tudo mais, né? Mas olha aqui a gente tem o mesmo ambiente depois de um mês. Qual que é a diferença entre aqui e aqui, né? A diferença é que choveu. Então, apesar de ser uma vegetação, olha, lembra que eu falei uma vegetação semi-caducifólia? Aqui a gente não está vendo nenhuma folha, ó, tá vendo? A única pobre coitada que tem folha é essa árvore aqui, ela deve ter raízes bem profundas, deve conseguir captar água bem lá do fundo. Mas a gente não vê folha em mais nada aqui, tudo seco, né? Perderam as folhas, gente. Por que perde a folha a vegetação aqui? Porque quando ela perde a folha, ela não perde mais água, né? Isso é uma estratégia de sobrevivência para a minha planta. Mas olha só, um mês depois aqui, ó, um pouquinho mais de um mês e 6 dias, olha como está tudo verdinho, tá vendo? Então, do mesmo jeito que essa vegetação tem a capacidade de perder as folhas, né, para evitar ressecar, né, para evitar desidratar até morrer, ela tem a capacidade de ganhar as folhas novamente. Olha aí que bonito, eu acho muito legal. Aí algumas fotos para vocês, né? Olha aqui como essa vegetação tende a ser espinhosa, ó, tá vendo? Para se. Nossa, gente, ficou muito ruim essa foto que eu coloquei aqui, misericórdia. Para se defender dos predadores, né? Olha aqui um arbusto, como ele aparenta estar até morto, né? Você olha e fala, ih, tá morto, tá todo seco, ó, coitadinho, né? Se você vê um arbusto assim num ambiente que é úmido, por exemplo, por aqui, você já pode suspeitar que ele tá morto mesmo, mas num ambiente de caatinga, não. Aqui na primeira chuvinha ele já fica todo verdinho de novo. Alguns animaizinhos aí, olha aí que bonitinho, né? Então tem a jaguatirica, apesar da gente achar que não tem, tem alguns anfíbios lá também, predominantemente noturnos. Esse aqui, se eu não me engano, é o veado campineiro, né? Aqui uma serpente, outros animais aí, ó. O gambá, né, gente, presente em todos os biomas brasileiros, a cuíca, presente aqui na Mata Atlântica também. O carcará. Carcará eu nunca vi aqui, viu, gente? Nessa região aqui do sul. Sempre via no Cerrado, aqui eu nunca vi. Não sei se vocês. Alguém faz com a cabeça aí, se já viram carcará aqui. Tem carcará por aqui? Tem? Ah, então foi eu que nunca vi, então. Porque lá no interior de São Paulo, que é região de Cerrado, né? Tem muito carcará. Então, eu que não me habituei a olhar os carcarás aqui, então. Certo, gente? Cerrado tranquilo, né? Prestem atenção no Cerrado, gente, esse ano, porque a gente está tendo essa questão de queimadas no Cerrado também, tá bom? Próximo aí, floresta amazônica. Não preciso nem falar que é importantíssima, importantérrima. A gente já falou sobre ela, tá? Tem que saber sobre floresta amazônica, tá, gente? A floresta amazônica, ela não é só brasileira, tá? Então, ela vai estar presente em outros países aí da América Latina, porém, a gente tem uma grande porção que é brasileira. A maior parte dela vai estar aqui na região norte do país, tá? Então, Acre, Rondônia, Roraima, Amazonas, Pará, Amapá, Tocantins. Porém, a gente tem floresta amazônica também no Nordeste e no Centro-Oeste. Então, no Nordeste, a gente tem aqui no Maranhão, tá? Maranhão tem uma vegetação predominantemente de floresta amazônica, e a gente vai ter aqui no Centro-Oeste, na região do Mato Grosso também, tá bom? A linha amarela aqui está delimitando para vocês os estados do Norte, ó. Bom,
Vamos lá. Começando a falar sobre floresta amazônica, a gente precisa falar de uma coisa muito importante, gente, que é a questão do regime de chuvas e do regime de calor. Floresta amazônica e Mata Atlântica também, a gente vai ver isso, são vegetações, gente, em que é muito quente e que tem muita chuva. E essa questão de ser muito quente e ter muita chuva, não só quente, tá? Quente, luminosidade, porque o sol ele vai propiciar para esses ambientes duas coisas ao mesmo tempo: o calor e a luminosidade, tá? O calor ele vai ter uma importância ali na taxa metabólica dos organismos que habitam esse ambiente, e a luminosidade ela vai ser muito importante para a taxa de fotossíntese. Então, eu não posso ter uma taxa fotossintética alta se eu não tenho uma boa luminosidade, tá bom? E por que eu estou falando especificamente sobre o calor, a luminosidade e a umidade para vocês? Porque, gente, quando eu tenho muito calor, muita luminosidade e muita umidade, isso é um prato cheio para os produtores, tá? Quem são os produtores? São quem faz fotossíntese, tá? Então, eu estou falando basicamente, quando a gente fala de floresta amazônica aí, da vegetação. E aí, gente, lembrem lá da cadeia alimentar, porque quando eu tenho poucos produtores, eu tendo a ter poucos consumidores primários, poucos consumidores secundários e assim por diante, não é? E o inverso também acontece. Se eu tenho muitos produtores, eu tenho muitos consumidores primários, muitos consumidores secundários, muitos consumidores terciários, de modo, gente, que eu vou conseguir, por uma elevada taxa de fotossíntese que eu tenho nesse ambiente, eu consigo manter uma biodiversidade e uma biomassa muito grande nesses ambientes, tá bom? Então, pensem nisso, quando a gente fala de floresta amazônica e de Mata Atlântica, calor e chuva, tá? Muito embora a Mata Atlântica tenha algumas exceções ali, a gente vai falar sobre elas daqui a pouquinho. Porém, gente, muito embora eu tenha um ambiente de muito calor, muita chuva, muitos produtores, muitos consumidores primários, secundários, biodiversidade, biomassa, tal, que legal. Apesar de tudo isso, eu tenho um solo que é pobre. Uai, professora, mas como assim? Como que esse ambiente super diverso consegue se manter, né, com um solo pobre? Acontece assim, gente, como é um ambiente muito quente e com muita chuva, ao mesmo tempo que propicia essa produção muito grande, o calor ele vai propiciar uma taxa metabólica muito grande, tá? E aí o que acontece? Qualquer nutriente que cai ali no solo, logo ele é absorvido e utilizado, tá? E além disso, como tem muita chuva, essa chuva ela pode carregar esses nutrientes. Então é um solo que tende a ser pobre, apesar de parecer um contrassenso, não é. Isso é muito importante porque é um solo, gente, que quando você desmata, ele tende a desertificar muito rapidamente, né? Por quê? Porque ele é um solo que vai ter uma camada muito fininha de matéria orgânica ali nele. E aí, quando você desmata, essa matéria orgânica não se repõe e você não consegue manter esse solo, tá? Existem solos que são bons para a agricultura, né? Porque são solos que têm uma camada maior de matéria orgânica, entre outras características, tá, gente? Não é o caso da floresta amazônica. Então, o que a gente está fazendo? A gente está desmatando um ambiente que é super biodiverso, que tem uma importância ecossistêmica para o planeta Terra inteiro gigantesca, para utilizar aquele solo durante alguns anos, porque ele vai desertificar. É um solo que não consegue se manter. E se eu fizer um manejo desse solo para ele não desertificar? Gente, o manejo desse solo para ele não desertificar custa muito caro. É por isso que a gente fala que é mais caro você desmatar a Amazônia do que você manter a Amazônia em pé, entende? Você não consegue recuperar esse solo. É lógico, existem alguns esquemas que podem ser feitos ali de agrofloresta, nesses ambientes que já foram desmatados, né? Porém, desmatar o que ainda não foi desmatado, até financeiramente, não é negócio, porque serão ambientes que vão desertificar, tá? Que vão desertificar com certeza, e que
não só ecologicamente falando, mas economicamente falando, isso não é viável, certo? E sem falar dos desdobramentos ecológicos que isso aí podem causar, que isso aí pode causar. E dentre os biomas brasileiros, gente, ele é o que tem o maior ritmo de desmatamento. Tá? E existe um motivo muito claro para isso, né? Que é o único que sobrou, tá, gente? Basicamente é isso. Então, é o único que sobrou. É um ambiente que é difícil de você ter acesso, né? Muita água, muita chuva, um solo que não é fácil de trabalhar. Então, é por isso que ele é agora o lance da vez, né? É o que tem maior ritmo de desmatamento, porque todos os outros a gente já desmatou. Né? É basicamente por isso. E olha só a importância, né? Coloquei aqui para vocês. Eu sempre gosto de trazer essas notícias, né? Falando que por dia, gente, na floresta amazônica é descoberta uma nova espécie, tá? Vegetal, animal. E a importância que essas espécies têm, até mesmo na produção de medicamentos, no entendimento do funcionamento dos seres vivos, tá? Muitas coisas, gente, a gente tem entendido até mesmo sobre produção de alimentos, quando a gente estuda esses ambientes, né? Porque a agricultura, quando a gente traz a agricultura, por exemplo, da Europa e tudo mais, a agricultura lá é uma, e aqui é outra, porque o nosso ambiente é diferente, né? E aí, quando a gente acaba eliminando esses ambientes, a gente, né, provavelmente vai ter, provavelmente não, está tendo problemas. Algumas características aí dessa vegetação, gente. É uma vegetação de floresta, tá? Então, eu tenho muitas árvores. É uma vegetação fechada, tá? Então, quando você entra na floresta amazônica, quando você entra numa região de Mata Atlântica que está preservada, você olha para cima, a gente fala que o dossel é fechado. O que é o dossel? É a copa das árvores, a copa da árvore encosta uma na outra. Então, você olha para cima e você vê árvore, né? Você não vai ver espaço, tá? Isso significa que é uma vegetação muito fechada. É uma vegetação pluriestratificada. O que significa isso? Significa que tem vários estratos, várias camadas. E por que isso é possível, gente? Porque é um ambiente que tem muita umidade e muita luminosidade. Então, qualquer raiozinho de sol que passa por aqui, ó, essa vegetação que está aqui embaixo consegue captar e se desenvolver. Né? E é lógico, vão existir vários estratos aí, várias espécies, tá? Muito diferente, pessoal, por exemplo, de você ver uma vegetação de um clima temperado, em que as árvores são todas iguais até, né? Quando você entra num ambiente de Mata Atlântica ou no ambiente da floresta, não vou falar mais da Mata Atlântica, eu vou falar da floresta amazônica em específico, quando você olha, enche os olhos, gente. Quem não conhece a floresta amazônica e tiver a possibilidade de conhecer, conheçam, porque é algo assim, você olha e fala, nossa, que inacreditável. Você vê aquela vegetação, um monte de vegetação diferente, vários estratos, você não sabe para onde você olha, sabe? É muito exuberante, lindo. É uma vegetação que é latifoliada, notem o que significa isso. Então, ó, pluriestratificada tem vários estratos, tá? Tem várias camadas. Então, vai ter vegetação com vários tamanhos. Latifoliada significa que tem folhas largas, folhas grandes, principalmente nos estratos inferiores aqui, tá bom? Esses estratos inferiores, eles tendem a ter folhas maiores, justamente porque essas folhas estão na sombra, e aí elas são maiores para conseguir captar mais intensidade luminosa, tá bom? É uma vegetação perene, diferente daquela vegetação que a gente tinha conversado lá no clima, na Caatinga, que é uma vegetação semicaducifólia, né? O que significa ser uma vegetação perene? Não vai ser uma vegetação que vai perder as folhas em determinada estação do ano, tá? Muito embora as árvores percam folhas, sim, mas para se renovar, não porque existe uma estação seca e uma estação chuvosa, tá? Muito embora exista aqui na floresta amazônica uma época úmida, eu falo assim que é uma época úmida e uma época menos úmida, mas é sempre úmido, tá? Mas a vegetação, ela é perene, ela não chega a ser uma seca que ela perde a folha por conta disso. E ainda uma vegetação megatérmica, olha o nome aí, gente, mega, de muito, térmica, ou seja,
é uma vegetação que está habituada ao calor e chuva e umidade, certo? Mais ainda sobre floresta amazônica, gente, a floresta amazônica ela vai ter a época chuvosa e a época menos chuvosa, né? E o que, que acontece? Nos ambientes que estão ali em torno dos rios, a gente vai ter matas que periodicamente sofrem cheias, né? Então, esse rio aqui, pessoal, ele tende a encher e a irrigar essa margem do rio aqui em determinadas épocas do ano, tá? Então, existem vegetações que durante todo o ano elas vão estar submersas, que são essas vegetações bem na beirinha dos rios. Existe uma vegetação que numa época do ano ela está submersa, na outra época do ano ela está emersa, né? Então ela está fora da água. E existe uma vegetação que ela nunca vai estar submersa. Isso tem nome e costuma ser cobrado, tá? Então, a minha vegetação que está sempre emersa, ou seja, ela nunca está dentro da água, a gente chama de mata de terra firme, tá bom? Aquela que está ora submersa, ora emersa, a gente chama de mata de várzea. E aquela que está sempre imersa, a gente chama de mata de igapó, tá bom? E aí a gente vai ter aqui o pulso dessa água de acordo com a época do ano, tá? A época chuvosa, essa água aumenta, e aí ela vai deixar essa mata de várzea aqui submersa, depois ela volta de acordo com a época do ano, tá bom? Isso é muito importante, gente, para essa vegetação aqui, ó, de mata de várzea, porque quando esse rio enche, ele carrega nutrientes para cá, tá? Então, por exemplo, a população ribeirinha, na época que o rio retrocede e deixa essa mata de várzea aqui exposta, né, emersa, que a população consegue pisar aqui, é a época que eles conseguem plantar alguma coisa aqui para se alimentar, por exemplo, tá bom? Então, é muito importante esse pulso que o rio tem aí, para manter os nutrientes nesse solo aqui. Deixa eu ver só uma coisa aqui, gente. Eu acho que eu não vou conseguir terminar de falar de floresta amazônica hoje, que está quase terminando a aula. Ai, Jesus do céu. Olha só, isso aqui a gente já tinha falado sobre ele, né? Da importância da floresta amazônica para a produção dos rios aéreos. Eu não vou retomar esse assunto em detalhes, porque a gente já falou sobre ele. Porém, basta relembrar que a floresta amazônica ela é uma grande produtora de água, porque eu tenho essa vegetação que é muito densa e que captura a água do solo e que manda para a atmosfera. Essa água que está na atmosfera, ela tende a ser distribuída para o resto do continente, tá? E acaba irrigando todo o resto do continente aqui. É o que a gente chama de rios aéreos. Olha aí, gente, a questão do desmatamento e do avanço da barreira agrícola, como ele está relacionado, né? Que eu falei para vocês, por que, que a floresta amazônica é a que está sendo desmatada agora? É porque é a que sobrou, tá? Então, aí a gente está desmatando. Então, olha só, aqui a gente tem a região da barreira agrícola, né? E olha como o desmatamento está adentrando a mata, tá? E eu mostrei essa imagem aqui para vocês, para mostrar esta projeção aqui. Olha só, o bioma amazônico brasileiro, né, aqui em 2006, e a projeção de que, se continuar nessa velocidade em que a gente está desmatando, em 2050, que está logo aí, né, gente, daqui nem 30 anos, olha como vai estar, tá? Que mais sobre floresta amazônica? Eu vou ter que terminar de falar, não vou conseguir terminar hoje, senão vou entrar na aula do outro professor. Gente, então, guardem a floresta amazônica aí no coração. Na próxima aula a gente termina de falar sobre ela e eu acredito que a gente consiga falar sobre os demais biomas também. Tá bom? Por enquanto, então, Heloísa, é dúvida? Prof, a aula é até 8h30. Então a gente tem 15 minutos. Ai, gente, não, obrigada. Então eu vou continuar. Peraí, então vamos voltar aqui. Ó, então aqui mostrando para vocês a projeção de desmatamento. Eu fiquei feliz, não estou nem conseguindo parar de sorrir. É porque eu não gosto de começar o assunto e não terminar, sabe? Ah, que coisa chata. E olha aí, gente, mostrando para vocês alguns trechos já de desertificação dessa mata, ó. Tá vendo? Trechos que foram desmatados aí.
O que tem acontecido, gente, um movimento muito interessante na floresta amazônica, contando um caso mesmo para vocês, tá? Alguns produtores, né? Eu acredito que até a maioria deles, principalmente quando é pequeno produtor, tem amor na terra, né? E o que acontece é que alguns produtores que foram para a região amazônica, nessa intenção de produzir alimentos e tudo mais, e que viram que o solo estava se desertificando, têm feito um trabalho de tentar fazer agroflorestas nesses ambientes, e tem dado muito certo. Então, a gente já está tendo aí várias regiões de produção sustentável, de agrofloresta, então de produção de espécies que são regionais, que conseguem manter mais a saúde desse solo. Então, existe esse movimento também. Não está tudo tão perdido assim, sabe? Existe esperança no fundo do túnel. E aí, gente, algumas coisas que a gente precisa pensar ainda sobre floresta amazônica, que é uma questão ecológica, é uma questão biológica, obviamente, né? Mas que é uma questão social. Então, se a gente for olhar, por exemplo, as terras indígenas são sempre as regiões mais preservadas da floresta amazônica, tá? Não só da floresta amazônica, de outros ambientes também, mas os indígenas são grandes preservadores da floresta amazônica. Ainda, quem pode ser aliado na preservação da floresta são as próprias populações locais, né, as comunidades ribeirinhas, porque quando existe um trabalho ali de conscientização, né, de turismo ecológico, essa população acaba sendo beneficiada por isso. Então, a gente tem aí, olha só, a volta do crescimento de tartarugas amazônicas feitas por comunidades locais, né? E o lado triste disso também, eu não sei se vocês, acho que vocês não vão se lembrar dessa missionária, era uma missionária católica, né, a Dorothy Stang. A Dorothy Stang, essa notícia aqui tá antiguinha, acho que essa aqui já deve fazer uns 17, 18 anos por aí. A gente tem, pessoal, no Brasil, o maior índice de assassinato de ambientalistas, tá? E uma grande parte é na região amazônica, porque são pessoas que chegam para dominar aquele ambiente de forma ilegal, né? De forma predatória mesmo. E aí, quem se opõe a isso acaba sendo assassinado. Vocês sempre devem ver essas questões de assassinatos, né? Tem a Dorothy Stang, o próprio Chico Mendes, né? Existem vários e vários casos aí. Algumas imagens aí, para vocês verem que não é só tristeza que eu tenho para falar sobre a Amazônia, existe muita coisa bonita, muito lindo. Gente, percebam como o rio, olha que coisa mais linda, forma meandros lá, ó. Por que isso acontece? Porque lá a gente tem uma grande planície, né? E aí o rio não vai ter aquela velocidade para descer do alto, então ele vai formando meandros. Por isso que também é um rio largo, né? Algumas espécies. Esse macaquinho aqui, gente, é o menor primata do mundo e ele só existe na floresta amazônica. Olha que coisa mais linda. Eu não lembro o nome dele agora. Eu lembro que eu peguei a fotinha dele, mas não lembro o nome dele. Olha os dedinhos, que coisa mais linda. Cerrado. Ou cerrado, com certeza eu vou começar a falar e não vou conseguir terminar, porque é outro muito importante, tá, gente? Anotem aí, cerrado, importantíssimo. O cerrado, ele justamente está fazendo fronteira aqui com a floresta amazônica, né? Ele está relacionado também com a expansão da fronteira agrícola, e ele vai ocupar aí grande parte do território nacional. Então, ele vai lá desde o Nordeste, Centro-Oeste, né, Sudeste, o próprio Norte aqui, né, Tocantins, todo ocupado originalmente por cerrado, hoje basicamente para produção agrícola. Características desse ambiente aí, que para vocês é diferente, né, gente? Aqui é só Mata Atlântica. Calor e chuva no verão, tá, gente? Muito quente, pessoal. O Cerrado é muito quente, misericórdia, quente demais. E no inverno é frio e seco. Então, você vai ter esse esquema aí de alternância, né? O inverno do Cerrado, gente, dependendo do ambiente, então lá no Tocantins, por exemplo, que está mais para o norte, já não chega a ser frio, é sempre quente, tá? Mas quando você está ali, Minas,
São Paulo já no inverno já faz um friozinho bom, e seco, gente, seco demais, o nariz chega a sangrar de tão seco que é o ambiente. E o Cerrado, ele é chamado também de savana brasileira, porque ele é um ambiente que a gente chama de savana. Sabe a savana do Rei Leão? Sabe o filme Rei Leão? Mostra lá os leãozinhos, aquele ambiente todo aberto, aquilo ali é uma savana, tá? A nossa savana, a savana brasileira, é o Cerrado, e costuma aparecer com esse nomezinho aqui, tá? O solo do meu cerrado, gente, ele vai ser um solo que não é rico em matéria orgânica, ele não é tão pobre quanto o solo amazônico, tá? Mas também não é um solo rico, não. Eu ainda posso dizer que ele é pobre. E ele é um solo ácido, principalmente pela presença nesse solo aí de alumínio, tá? Então, ele também não vai ser... ele é um solo aqui para você conseguir trabalhar nele, você precisa produzir nele, você precisa de algumas intervenções aí, de algumas espécies, por isso que é muito comum no ambiente de cerrado, por exemplo, a gente não vê no ambiente originalmente de Mata Atlântica, produção de cana, por exemplo, como a gente vê no cerrado, e quando você passa no cerrado, é cana, 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 né? Porque são espécies que são mais fáceis de lidar ali. Muito embora a gente tenha produção de soja, né, de gado, mas é um solo que ele vai requerer mais cuidados, tá? Porque não é um solo muito propício, não. Outra coisa muito importante, escrevam desse tamanho assim no caderno de vocês, porque é super, não está aparecendo minha mão. Desse tamanho, escreve gigante. É a adaptação ao fogo. O cerrado, ele vai ser um bioma que é adaptado ao fogo. O que significa isso? Que eu posso ir lá e tacar fogo todo ano, 3 vezes por ano? Não. Significa, gente, que é um ambiente que naturalmente ele vai passar por queimadas que vão acontecer ao acaso, tá? Mas isso não vai acontecer todos os anos. Isso vai acontecer de vez em quando. E essa adaptação ao fogo, ela é muito importante, inclusive, para a saúde desse ambiente. Então, por exemplo, deixa eu ver se eu coloquei a imagem aqui. Olha que interessante, gente. Aqui a gente tem 2 ambientes de cerrado. Um que acabou de passar por uma queimada, e aqui, normalmente, isso aqui acontece depois de um período de chuva, tá? Então, o ambiente passou por uma queimada, dá uma chuvinha, você vai olhar, tá tudo verde. Aí você fala, mas não estava tudo morto esse trem aqui? Não estava. Por quê? Primeiro que essa vegetação, ela é adaptada ao fogo. Então, você vai ter árvores, por exemplo, que tem as cascas super grossas, e que essa casca permite com que a árvore resista ao fogo. Você vai ter sementes ali no solo que germinam só depois de passar por uma época de fogo. Então, você tem todas essas adaptações aí. Acontece que, no ritmo que a gente tem visto queimadas no Cerrado, não é um ritmo em que a mata consegue se manter saudável, tá? Então, assim, o Cerrado, ele tem adaptação ao fogo? Tem. É importante? É. Quando acontece de forma natural. Como acontece na frequência em que a gente tem visto, e a gente tem visto muito isso aqui nessa região, gente. A gente vê queimada no Cerrado inteiro, né? Mas onde tem acontecido muita queimada pela questão do desmatamento. Nessa questão aqui, ó, da expansão da barreira agrícola, tá? Então, bem ali onde o Cerrado está encontrando com a floresta amazônica, ali é uma região em que a gente está vendo muitas queimadas, justamente para tentar ocupar essas regiões, tá? São regiões que não têm característica nem totalmente de floresta amazônica e nem totalmente de cerrado, tá? E aí, que estão sofrendo muito por queimadas. A gente teve também agora, esses tempos atrás, aí no Pantanal, né? Também uma região de cerrado. Na extensão em que a gente está vendo essas queimadas, gente, na frequência, tá? Então, a quantidade, o número de vezes, tá, todo ano, não é natural, e essa vegetação não consegue resistir a esse número de queimadas, e a extensão também é preocupante, tá? Porque uma coisa é pegar fogo num ambiente pequeno, e aí esses animais que estão aqui, eles têm rota de fuga, eles conseguem fugir para o ambiente que está aqui do lado. E aí depois, quando chovem, eles voltam, tá? Mas como a gente está vendo, por exemplo, como a gente viu no Pantanal, que pegou fogo em tudo,
Os animais morreram queimados. E aí, o que, que acontece? Eu acabei com a cadeia alimentar inteira, né? Eu acabei com o consumidor primário, secundário, terciário. Como é que eu vou recuperar esse ambiente depois, se eu acabei com a cadeia alimentar inteira? Entende? Então, existe sim uma adaptação ao fogo. É importante que vocês saibam disso. Porém, não na frequência em que a gente está vendo e nem na extensão em que a gente tem vivenciado. Como que é a vegetação desse ambiente aí, gente? As árvores tendem a ser mais baixas, esparsas, ou seja, são espaçadas, e com esse tronco retorcido, olha só que interessante. Esse tronco, ele é assim, gente, por conta da composição de alumínio do solo, tá? Aí a vegetação, ela acaba crescendo assim. Cascas dessa vegetação, principalmente das árvores, duras e grossas, então, para resistir ao fogo. Folhas dessa vegetação, não todas as espécies, mas algumas com pelos. Não sei se vocês já viram, vocês já devem ter visto. Existem algumas plantas que parece que tem nas folhas, assim, uma penugenzinha branca, parece um veludinho branco, assim, vocês já devem ter visto. Aquilo ali, gente, muitas vezes é uma adaptação à seca, tá? Porque o que que acontece? Quando a luminosidade bate, aquela coisinha branca reflete a luz solar. E aí aquela folha não perde água. Ah, por isso que a gente vai ter essas folhas com pelos aí, esses pelinhos branquinhos, assim, esbranquiçados. Outra coisa muitíssimo importante sobre o cerrado, que vocês têm que anotar grandão, é que o cerrado possui vegetação, principalmente essas árvores, com raízes muito profundas. Essas raízes profundas, gente, elas são importantíssimas. Primeiro, porque essas árvores, elas conseguem captar a água do subsolo nas épocas de seca, tá? Toda a vegetação do cerrado consegue fazer isso? Não, só as árvores que têm raízes profundas, mas isso é muito importante para elas. Além disso, essas raízes profundas, elas permitem com que, quando chove nesse ambiente, a água penetre e acabe percolando, ela acabe deslizando no solo e chegando no lençol freático. E acaba, gente, que essas raízes propiciam que exista um reservatório de água nesse subsolo, tá? Então, é muito importante essas raízes profundas aí. E aí vai ser importante também para a manutenção lá dos rios aéreos. Lembra que eu falei para vocês lá no ciclo da água? Os rios aéreos, a Amazônia, lógico, tem uma importância gigantesca, mas o Cerrado também tem, né? Porque o Cerrado, ele também traz essa umidade, e quando chove ali é o Cerrado que vai fazer com que essa água infiltre no solo, né? Eu acho que, não sei se vocês já escutaram falar que o Cerrado é o berço das águas, já vou mostrar para vocês uma imagem super bonita. E aqui a gente tem uma vegetação também que é semicaducifólia, tá, gente? Não é semicaducifólia como da região da Caatinga, do semiárido, tá? Aqui a vegetação perde menos folhas, mas ainda a gente pode considerar uma vegetação semicaducifólia, principalmente daquela vegetação que não tem a raiz muito profunda, que são os arbustos e tudo mais, e que na época da seca precisam perder a folha para acabar não ressecando aí até morrer. Então, pessoal, é muito comum a gente escutar esse termo aqui, dizer que o cerrado é uma floresta invertida. Por que a floresta invertida? Porque se você for ver o tamanho da raiz dessa vegetação, dessas árvores, a raiz costuma ser maior do que a própria árvore que a gente vê, sabe, do solo para cima. E aí essa raiz vai ter uma importância gigantesca na manutenção da saúde desse ecossistema. Ah, esse slide que eu queria mostrar para vocês, olha, no último minutinho. Olha só, gente, todas as bacias brasileiras nascem, né, pelo menos uma, aqui a gente só não vai ter aqui eu não lembro o nome desse rio, acho que é o Rio Solimões, né, ele nasce aqui na região da Cordilheira dos Andes, mas as bacias hidrográficas brasileiras todas vão ter uma nascente aqui na região do Cerrado. Por quê, gente? É uma região que recebeu essa umidade da floresta amazônica durante muito tempo e que criou esse reservatório de água e que continua criando a vegetação que ainda existe ali, né? Aqui não existe mais, infelizmente, certo? Então, o Cerrado é o berço das águas. A Amazônia produz os rios aéreos, mas o Cerrado é o berço das águas brasileiras. Não preciso nem falar para vocês, né, gente? Floresta amazônica e Cerrado são importantérrimos, tá? Precisa
precisa dominar aí esses dois biomas. Ô, gente, agora chegou a hora de sair mesmo. Será que o Ítalo já chegou aí? Gente, sobre aqui, Floresta Amazônica, Cerrado, Caatinga, dúvidas? Não? Então tá bom. Deixa eu dar espaço aqui para o Ítalo chegar. Ó, bom final de semana para vocês. Acho que a nossa próxima aula é na segunda-feira. Aí a gente continua, tá bom? Bom descanso.